Ele é o melhor treinador brasileiro é ele. Eu acho que ele é o melhor técnico do Brasil e está entre os melhores treinadores de todos os tempos. Trata-se do melhor técnico do mundo. Luxemburgo, técnico do Palmeiras, campeão em 93. Ganhar o Campeonato Brasileiro com o time do interior. O cara ganhou tudo. E futebol é um negócio. Morava no subúrbio da Leopoldina, na Vila da Penha. E o Vanderlei, nessa época, jogava, ainda estava jogando futebol profissional, né? Jogava no Botafogo. Antes ele tinha jogado no Flamengo, foi das categorias de base do Flamengo. Depois teve uma passagem pelo Internacional também. E aí estava no Botafogo. E no Botafogo ele teve um problema no joelho. Sabíamos que era um medíocre, né? Lateral esquerdo do Flamengo. Mas o atleta para a pessoa do Vanderlei é uma coisa muito diferente. Eu parei de jogar muito jovem, né? E com uma lesão, né? E eu, logo que eu parei de jogar futebol, eu não fiquei aquela vontade, aquela paixão de jogar. Eu não gosto de jogar bola. O Vanderlei era um grande jogador, um bom jogador, lateral esquerdo, direito, jogava nas duas laterais. Né? Um jogador muito bom, boa qualidade. Inclusive fez parte daquele grande time do Flamengo que conquistou tudo, né? E ele era no Flamengo ele era até reserva do Júnior de um lado. Ele não deu muita sorte porque tinha o Leandro de um lado, lateral direito, e do lado esquerdo era o Júnior, né? Mas jogava muito. Luxemburgo, no entanto, não foi um mau jogador. Eu não cheguei a ver o Luxemburgo jogar. Mas ele não pode ter sido um mau jogador tendo jogado tanto tempo no Flamengo com o Zico, Júnior, etc. Até de ponta esquerda. Jogou no Internacional, jogou no Botafogo, fez um dia um gol do Fantástico. Então o Luxemburgo foi um jogador médio, mas é um técnico excepcional. Sempre fui líder nos clubes que eu passei, né, que eu joguei. Nunca tive o pensamento de ser técnico. Surgiu em função de um encontro com o Ademar Braga, e ele foi meu preparador físico no Botafogo, onde eu era capitão da equipe. Não estava dando para ele dar sequência na carreira dele de jogador de futebol profissional e que ele queria virar treinador também. E me pediu para ficar estagiando ali no Olaria comigo, né? E ele queria desempenhar a função de treinador. Aí eu deixei ele fazer um estágio lá comigo no Olaria. Até naquela oportunidade eu falei para ele que ele tinha que fazer educação física, né? E fazer técnica de futebol como curso superior. O Lopes estava assumindo o Olaria e ele de preparador físico. E eu tinha parado de jogar futebol e ele pediu para eu ir lá para o Olaria com o Lopes. Eu falei, eu não quero saber de futebol, não queria saber nada de futebol, eu tinha família para criar, né? Os filhos para sustentar. Ele apareceu no final dos anos 80, mais especificamente em 1990 com o Bragantino. Ele conseguiu um resultado que é muito difícil de conseguir, ganhar o Campeonato Brasileiro com o time do interior. No começo o Vanderlei foi um risco, né? O contrato de risco que ele fez com o Bragantino e o Bragantino fez com o Vanderlei. Nós não sabíamos do potencial do Vanderlei, né? Com o decorrer do Bragantino, o Vanderlei foi mostrando a competência que ele tinha, né? Para quem pensa que Luxemburgo só trabalhou com estrelas, a campanha de 1990 desmente isso, porque ele foi campeão pelo modesto Bragantino, que quase não tinha time, e Luxemburgo trocou
um jogador do Bragantino, não me lembro o nome, por 5 juvenis do Guarani, entre eles o Mauro Silva, que se transformou em campeão do mundo. Mas o Vanderlei mudou muito a história do futebol brasileiro aí. A personalidade dele, a forma de fazer, de atuar, ele mudou muito, né? Mas todo líder, todo campeão, todo cara vencedor na vida tem os seus defeitos, tem as suas virtudes, né? Eu usava o que eu usava na época. Cabelo era praticamente tempo de jogador, era Black Power, grande, né? E se usava camisa de seda naquela época, então eu usava camisa de seda. A calça era de boca sino, que era que se usava na época. Então eu usava o estilo que era na moda da época. Em 91, o Flamengo foi onde eu tive o primeiro desgaste no Flamengo, que é o clube que eu gosto, que é o tal da bola, que não tinha bola para treinar, que eu falei que o futebol carioca estava 10 anos atrás do futebol de São Paulo. Aí teve um desgaste muito grande, mas foi muito importante porque marquei presença, ocupei território profissional, porque ninguém tinha coragem de falar que o Rio de Janeiro estava acabado com o futebol. Então eu falei, olha, se vocês continuarem dessa forma aqui, estão mortos. São Paulo está na frente de 10 anos, eu tomei porrada para mais de metro. Me execraram no Rio de Janeiro. Só que depois todo mundo reconheceu que eu estava certo. O ponto fraco dele, ele tá suprindo legal agora, que ele está controlando a língua e o nervo, né? Ele era muito nervoso, muito xingão, muito todo-poderoso. Agora, com a experiência... A gente está ali, tá desempenhando o nosso papel, e quando a gente vê que a gente trabalha a semana inteira, né, para preparar o time para um jogo e etc., aí você vê que em determinados momentos a arbitragem está falhando, né, e não está falhando porque está desatenta ali dentro do jogo. Então a gente tem que reclamar mesmo, tem que falar mesmo para que se tomem determinadas providências, né? Não vou deixar, nunca vou deixar de comentar alguma coisa com o quarto árbitro, ou com o bandeiro, com quem quer que seja, as coisas do futebol. Pode e deve ser assim. Posso falar, o Lula aqui, ó, Lula está governando mal o Brasil. O Serra não está fazendo um grande trabalho em São Paulo. Eu não sou punido por isso. E sou punido se falar, de repente, que a Federação Paulista está equivocada, que a CBF está equivocada. Que isso? Isso é ditatorial. O Bragantino estava fazendo um amistoso no campo do Nacional e o Vanderlei viu o time e bateu o olho no time e falou, esse jogador não serve, o que serve são esses. E tal. E ele falou que não servia o melhor jogador do time, o jogador mais valorizado, e falou, esse jogador não serve para mim. Ele chegou numa quinta-feira, ao final da tarde deu um treino, deu outro treino na sexta ele veio, afastou 3 jogadores que não queriam nada, até teve um jogador que queria sair no braço com ele, e falei, não, para aí, vamos dar força para o treinador. E tem jogador que se você não der uns gritos, ele não acorda. E tem muito time que cai de produção só pela ausência do técnico fisicamente no banco. O jogador olha para o banco como uma criança com saudade da mãe. Agora, é uma coisa nervosa, ele fala muito palavrão, mas ele fala muito bem sobre isso. Quer dizer, futebol não é para freira. Futebol, o cara não vai chegar, o técnico, e falar assim, você está jogando mal, viu bem. Não é isso, tem que dar uma porrada no cara para o cara acordar, senão tem que substituir. E ele está trabalhando, ele fala palavrão, mas durante o trabalho dele. Se a imprensa bota ali um microfone, é até uma invasão de privacidade. Entendeu? É o jeito dele trabalhar. Chegou no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, né? E nós perdemos o jogo aqui e tinha o segundo jogo, perdemos de 1-0, precisávamos ganhar de 1-0 no Morumbi. Aí o Vanderlei colocou o time inteiro, deu orientação para o time inteiro, olha, não quero que vocês passem do meio de campo. Pô, mas Vanderlei está louco? Não quero que o time passe do meio de campo. Se a bola passar do meio de campo, você toca para trás, toca para o goleiro, volta. Eu quero irritar o time do São Paulo e a imprensa. Aí, infelizmente, não deu certo, porque aos 42 minutos o São Paulo fez o gol, né? Mas o Bragantino saiu com uma vaia tremenda e o Vanderlei teve a personalidade, não, vai ficar, vai jogar desse jeito, e nós perdemos o jogo de 1-0. O profissional, eu acho que é um crescimento natural, de aperfeiçoamento. Você vai se aperfeiçoando ao longo da sua trajetória. Eu fui me aperfeiçoando, fui me modernizando, fui crescendo. Algumas das atitudes que eu tomei naquela época, eu mantive umas, outras não. Isso tudo é um processo crescente, né?
Eu acho que o fato dele ter sido jogador ajudou muito a ele a desenvolver a carreira dele de treinador e depois também o fato dele ter se formado em educação física, né? Ter se formado em professor de educação física e técnica de futebol, de curso superior, não aqueles cursinhos como tem muitos por aí, ele frequentou a faculdade, né? E eu acho que isso ajudou o Vanderlei a ser um grande profissional, que todo mundo sabe disso, né? E para mim eu reputo o Vanderlei o melhor treinador do futebol brasileiro, pela competência dele, pelos resultados, pelo trabalho que ele sempre desenvolve, que trabalho VIP, né? Trabalho top sempre. Ele gosta de que o jogador saiba diferenciar o momento de brincar e o momento da seriedade, o momento do trabalho, do profissionalismo. Enquanto ele estiver pegando no seu pé, ou seja, exigindo de você, brincando com você, é porque realmente ele se importa com você, realmente ele quer uma melhora no seu trabalho profissional, que você esteja com a cabeça também boa, para de repente você fazer sua vida pessoal também boa. Eu acho que a diferença dele é porque ele é um treinador que trabalha em equipe, né? Ele descentraliza bem o trabalho, que hoje em dia o treinador não pode querer fazer o trabalho todo sozinho, concentrar tudo em cima dele. E ele também sempre soube montar as equipes que ele dirige, né? Ele sempre montou bem as equipes, aproveitando os garotos da base, no caso de clubes, né, quando dirige clubes, e contratações acertadas para fazer essa mescla de jovens e jogadores mais experientes. Esse é um trabalho que eu faço constantemente. Você se prepara, você tem todo o conhecimento da tua profissão, o envolvimento da tua profissão, o ambiente da tua profissão, mas a pré-eleição ela surge naturalmente, com fatos que vão acontecendo, uma entrevista do adversário, uma entrevista do teu jogador, uma situação de um dirigente, uma matéria de um jornal, sabe, você vai criando e dali você monta uma palestra, entendeu? E a outra é a palestra motivacional mesmo, direcionada para a competição do ser humano. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, presta atenção aqui, aqui, ó. Eu sempre trago a faixa, sabe por quê? Porque eu acredito sempre que eu vou ganhar. Agora, não é porque nós colocamos a faixa que nós já somos campeões. Porque nós vamos ganhar. É para cada um levar para casa, saber que quando você vem jogar um jogo decisivo, você sempre acredita no melhor. E o melhor é ser campeão. Porque nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenham medo. Eu queria estar agora, sabe de quê? De chuteira, caralho! De uniforme como vocês! Pra jogar, sabe por quê? Que é o momento novo de cada um de vocês. Aquele que não ganhou o campeonato vai ver o quanto é gostoso ganhar o campeonato. O jogo decisivo é o momento que o Brasil, o mundo está olhando para cada um de vocês. Então é o momento que cada um tem que botar para fora todo o seu potencial. É o momento do jogador de futebol. Não é o meu momento, não. Eu estou dando a faixa para vocês porque não é o meu momento. O meu momento é trabalhar dia a dia, incessantemente para buscar o melhor para vocês. Hoje é o momento de vocês. Hoje é o momento de vocês realizarem. Estão lá dentro de campo e joguem pra caralho. Jogador de futebol tem a cabecinha desse tamanho, né? Se você não fizer isso, você não consegue fazer o time jogar. Então, realmente, isso aí é um diferencial do treinador. Ele tem que praticamente botar cérebro na cabeça do jogador a cada partida. Não é fácil, não. O Vanderlei me aceitou, né, no Palmeiras, num momento difícil na minha vida profissional, que estava 2 ou 3 meses sem jogar futebol, as pessoas não estavam acreditando mais no meu retorno, ou que eu estava jogando no mesmo nível que alguns anos atrás, e pela experiência que ele tem, ele acreditou no meu trabalho, fez um contrato comigo no Palmeiras, e hoje é o que vocês estão vendo aí, né? O Luxemburgo é uma espécie de Pelé dos técnicos, ele é mala e tal, de vez em quando ele mete uns factoides dele lá, mas no frigir dos ovos ele é o melhor, sim. Principalmente em finais de campeonato, ele mexe com o psicológico do jogador, ele faz o jogador ver que de repente naquele momento o jogador não está conseguindo ver, e ao mesmo tempo ele passa tranquilidade. O torcedor quer título, né? O torcedor tanto faz de clube quanto do Brasil, o torcedor quer a conquista de título, ele só fica satisfeito quando
o clube é campeão, a seleção é campeã. E o Vanderlei tem isso, é sempre campeão, o cara é um vencedor. Hoje ele estaria no meu time evidente. Se ele falar, vou aposentar e vou vir para Bragança tocar o Bragantino. Pô, eu ia ser campeão, o Bragantino ia para Libertadores ser campeão mundial. O projeto com o Vanderlei aqui é Tóquio. O Real Madrid era um time, né, na época dele, e sempre foi o Real Madrid assim, com jogadores de vários lugares, né? Era um aglomerado ali de estrangeiros, né? E isso precisava tempo. Se desse tempo a ele, tranquilamente que ele ia ganhar os títulos lá no Real Madrid com muito mais facilidade do que ganhou aqui no Brasil. Boi em terra estranha é vaca. Eu achei que era legal ir, mas o contrato meu foi muito mal feito, não foi um contrato da maneira como se tem que se fazer na Europa, e eu fiquei muito vulnerável. Mas foi uma grande experiência. O que ele mais sabe fazer é lidar com estrela. O problema foi realmente a língua. O Robinho, que é muito meu amigo, ele brinca que ele é meu filho preto, ele fala que quando o Luxemburgo começava a falar em castelhano, bem lentamente e tal, e de repente ele nervoso, porque o segredo do Luxemburgo é a preleção antes do jogo e a do intervalo. Ele é o técnico que comprovadamente muda o destino de um jogo. E ele ficava nervoso, porque ele não estava conseguindo passar em 100% como se estivesse falando com um jogador brasileiro. Então foi uma coisa muito às pressas, muito surpreendente, não é uma coisa simples. De repente o cara está aqui em São Paulo e recebe uma ligação, você vai ser técnico do Real Madrid, um dos times mais ricos do mundo. Então o próprio desconhecimento dele de como funcionava o mercado europeu, né? Como é que as coisas são, o bastidorzão daquilo. Você tem uma verba X, você pode contratar 4, 5 jogadores. Isso provavelmente mudaria a situação, levaria os caras de confiança, que é uma coisa normal em todos os técnicos, em qualquer lugar que se trabalhe. E ele não teve isso. O Luxemburgo foi bem até no Real Madrid, mas não foi melhor porque ele não fala um castelhano ideal, o inglês ideal. Isso é uma grande bobagem que as pessoas falam. É muito engraçado o brasileiro. O inglês chega aqui no Brasil, com 6 meses, 8 meses, 1 ano, está falando português. O libanês chega aqui e os caras acham do cacete. Eu fui para lá para a Espanha, que já tentei falar espanhol, e depois de 1 ano já estava falando espanhol. Aí vamos denegrir a imagem do Luxemburgo. Pegaram com 1 mês, fizeram um apanhado na Rede Globo, Portunhol do Luxemburgo, pegando só os erros que eu cometia. Isso é uma baita de uma sacanagem. É a cultura nossa, que é bem assim. Todo mundo acha que o brasileiro é burro. De repente acha que eu não falo inglês, mas eu estudei. Então, quer dizer, você vai para lá e o cara acha muito bonito o cara chegar aqui e falar, mas quando você vai para lá, não, será que o Luxemburgo... Agora o Filipão deu uma entrevista em inglês, e o pessoal, o Filipão fala inglês, como se fosse uma puta de uma novidade. Quer dizer, o brasileiro é considerado burro, porque nós somos terceiro mundo. Não, nós somos pessoas inteligentes, nós somos profissionais muito bem preparados para estar no mercado. Só que nós não valorizamos isso. Nós sempre queremos denegrir a imagem do brasileiro. Ele está na frente de todo mundo por esse aspecto também, né? Ele não é problema de negócio, não é problema de negócio. É problema que as contratações em futebol são feitas, na maioria das vezes, hoje em dia, por dirigentes, né? Por dirigentes que querem colocar, achar que entendem muito de futebol, querem colocar um determinado jogador no seu clube, né? Então, com o Vanderlei é diferente, como é comigo também, né? As contratações têm que ser feitas aquelas que eu ditar, que eu indicar, tem que ser feito. Então, o que o Vanderlei faz é isso aí, tem que ser aquilo ali, ó. Eu quero que traga o jogador tal, assim, para poder vir aqui. Então, aí muita gente confunde o procedimento dele, que é o mesmo procedimento meu, né, de fazer as contratações, deixar vir só jogadores que nós indicamos e não que dirigentes queiram que traga para o clube.
Eu acho que eu me tornei meio que um iceberg aqui no futebol. E futebol é um negócio, é business, é você saber diferenciar o momento emocional e racional, razão de você fazer um negócio, razão que eu não posso contratar um jogador por $1 milhão e vender esse jogador por R$100 mil amanhã. Eu estou causando um prejuízo de 900, entendeu? Por $100 mil, estou causando. Qualquer empresa não pode acontecer dessa forma. E como eu sei fazer isso muito bem, eu sou ladrão, eu sou graneiro, eu levo vantagem de empresário, porque eu sei lidar com o empresário. O empresário que vai chegar para mim e falar assim, ó, toma esse jogador aqui, que eu quero $2 milhões. Eu falo, eu não vou comprar teu jogador porque ele só vale R$500 mil. Eu nunca vi nada no mundo que você compra, troca por uma chuteira e passa a valer $20 milhões. Não conheço nada no mundo que você compra por R$100 mil e depois de um ano passa a valer $10 milhões. Então, o futebol é um grande negócio. O que falta é bons gestores de futebol. E eu acho que eu sou bom nisso. Eu lembro de uma conversa, uma das primeiras conversas que eu tive com ele, que ele me perguntou se eu queria realmente jogar futebol ou não, antes de eu assinar o contrato. E eu falei que queria jogar futebol. Aí ele falou, então confia em mim. Falei, beleza, assinei o contrato da forma que ele queria, da forma que ele fez e da forma que ele falou e graças a Deus deu tudo certo. A outra foi em relação à imprensa, né, que eu sempre vinha para o Brasil de férias, sempre participei de vários programas, de todo tipo de programa, não só o programa de esporte. E foi uma coisa também que ele não, bom, me chamou a atenção, né, entre aspas, que pediu para mim não ir em programa de televisão enquanto ele não autorizasse. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu quero que as pessoas falem de você, não pelas suas brincadeiras, não porque você é um cara agradável, simpático, eu quero que as pessoas comecem a te convidar para os programas de televisão porque você está fazendo um bom trabalho dentro de campo, que é a tua profissão. E ele tem razão. Eu sou preparado para a minha profissão, porque eu estudei, me preparei para entender o futebol não só como entretenimento, e sim como negócio. Como é que eu vou fazer a gestão desse negócio? E eu sou uma pessoa que faço muito bem feito, mas para a parte da imprensa e para as pessoas, isso não é legal. Então, em vez de eu me abater com isso, eu criei o Instituto Vanderlei Luxemburgo, a Universidade de Futebol, para quê? Para preparar melhor o profissional para estar no nosso meio, porque nós não temos profissionais preparados. Eu não conheço nenhum gestor de futebol aqui no Brasil. Conheço dirigente capacitado nas suas empresas pessoais, tá certo? São grandes empresários. Quando vem para o futebol, eles contratam o jogador, como já vi aqui no Brasil, por $13 milhões e depois dá o passe livre para o jogador. Será que esse cara tá bom para trabalhar no meio de futebol? Será que ele é racional? E isso nós estamos constantemente vendo aqui no Brasil. O Instituto Vanderlei, o Vanderlei Luxemburgo quer retribuir, né, ao esporte, né, especificamente ao futebol, tudo que o futebol já trouxe para ele até hoje, né? Tudo que ele tem hoje, né, foi graças à vida, à carreira que ele teve no futebol. Então, com essa ideia de poder retribuir e também poder fazer com que o país pudesse crescer na área do esporte, ter melhores profissionais, né, ele resolveu criar o Instituto Vanderlei Luxemburgo. E, para mim, o fator fundamental que tem dado sucesso são dois homens que eu coloco para proteger a saída do meu goleiro. Ontem o Flamengo tomou um gol porque não tinha esse homem protegendo o goleiro. Pode ver que a bola passa aonde tinha que ter um homem ali. E o Cruzeiro fez um gol porque o homem do segundo pau não existia e ficou o menino dando condição aqui. O que eu fiz? Percentual, trabalhamos com percentual, por isso que o Parreira está falando de detalhezinho e a bola parada é fundamental. Eu, quando coloquei esses dois homens, um em cada pau aqui, eu marco uma diagonal aqui, eu adianto o goleiro. O que eu adianto o goleiro? Se a bola foi escanteio e fui daqui, de pé trocado, o Marcos vem para o primeiro pau, porque a tendência dessa bola é chegar no primeiro pau. Então, se ele está mais próximo, a tendência é ele ter um percentual maior de acerto. E está protegido pelos dois camaradas. E se for de pé da bola, o que eu faço? Eu boto ele no meio, mais próximo da pequena área aqui. E esses dois jogadores aqui dão essa proteção e a segurança que ele pode sair. E diminui em 86% os gols que nós tomamos. O Instituto Vanderlei Luxemburgo é uma universidade para você se formar em futebol, para você fazer gestão de futebol, para você conhecer a essência de futebol. Nós criamos disciplinas que pertencem a nós, tá certo? Então, gestão e marketing está dentro do futebol. Marketing está em todos os segmentos, tá certo? Fisioterapia está dentro do futebol, fisiologia dentro do futebol, administração dentro do futebol. Então, tudo isso pertence ao meio, mas quem está preparado para isso? Ninguém. O técnico é preparado? Não, o técnico não é preparado. O técnico vai treinar uma equipe em 90 minutos, ou num jogo 90 minutos, mas ele não tem nem noção do que ele representa nessa empresa. Que gestão que ele vai fazer? É de um time ou de um negócio? Ele não tem noção do que é isso aí.
Acho que a seleção é uma coisa que você tem que estar preparado para estar na seleção. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, a vida segue. Ele fez um trabalho